Jó 14, versículo de número 7, a palavra de Deus diz assim, ó: porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada voltará a brotar, e não cessarão os seus rebentos. Se as suas raízes envelhecerem na terra e o seu tronco morrer no chão, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como a planta nova. Amém? Feche seus olhos, curve sua cabeça. Pai querido, Deus amado, nós te louvamos, te agradecemos pela tua graça, pela sua misericórdia, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, vem trabalhar nas nossas vidas nesse momento que aqui nós estamos, Pai, ansiando pela tua presença, pela sua visitação. Deus querido, em nome de Jesus, queremos colocar diante de ti da vida da família Rodrigues, Miranda, Pimentel, João Roberto, Aron, Fátima, Mário Lúcio, Mirela, Ana Gouveia, Juliana, Alberto, Vânia, pessoas que precisam de cura, pessoas que precisam da sua bênção, pessoas que precisam de ajuda, pessoas que vão passar por cirurgia. Colocamos também diante de ti corações que aqui se fazem presente nessa noite e que intercedem e oram por pessoas. Pai querido, em nome de Jesus, visita cada família representada, visita cada pessoa que está aqui nesse lugar com o coração contrito e quebrantado na direção de alguém. É o que eu te peço, te louvo e te agradeço. E você que crê, diga amém. Tudo o que fazemos aqui é em nome de Jesus. Queridos, entenda bem que por esses dias na nossa cidade, esses dias agora que se passaram, nós tivemos um evento na nossa cidade intitulado Mega Show. Um show que nós tivemos, que foi colocado em prática ali, uma arte, uma cultura que foi despejada diante dos nossos olhos. Todavia, não quero aqui ficar atento muito ao evento em si que estava ali, tampouco a toda a simbologia que estava ali sendo colocada em prática. Mas eu quero que você aí faça uma reflexão onde você está sentado agora, junto com seu irmão. Eu não sei se você teve a oportunidade de caminhar pela cidade no dia desse evento. Você caminhou no sábado, foi ao aterro, foi fazer alguma coisa, sim ou não? Sim. Você deve ter sido vislumbrado, deve ter visto com esses olhos que a terra um dia há de comer, as pessoas andando por essa cidade, e você viu o público referente a esse show que teve. E aí não é uma questão de julgamento, não é uma questão aqui de falar se é certo ou errado, mas a palavra que a gente pode usar é que povo esquisito, gente. Não que você, eu, nós que aqui estamos, sejamos um exemplo de não esquisitice, porque todo mundo tem um pouquinho de esquisito. Mas existe uma régua que estava sendo transpassada nesses dias. E quando eu estava olhando, porque ano passado teve outro show, não tive a oportunidade de estar na rua naquele dia, diferente desse sábado agora. E eu fiquei olhando, eu confesso que eu fiquei um pouco assustado. Pergunta para esse irmão aí se ele ficou assustado com o que ele viu e com... Meio esquisito. Você quando anda aí no carnaval para cima e para baixo, que são mais dias, de vez em quando a gente fica meio assustado também com aquilo que nós vimos. E é natural nós ficarmos assustados, e é natural também acontecer certas coisas, certos questionamentos que nós começamos a fazer acerca daquele evento, porque quem tem algum discernimento, ou até quem não tem também, consegue olhar para aquilo que está sendo executado ali e falar: meu Deus do céu, eu não sei de onde veio esse tipo de coisa, mas sei que do céu não está vindo. E aí você olha para aquele tipo de situação, e eu vendo aquilo que estava acontecendo, fiquei espantado assim como você ficou, me questionei assim como você de repente também se questionou, mas automaticamente, conforme eu olhava para aquela situação, conforme eu vejo o carnaval na nossa cidade se desenvolvendo, questionamentos vêm ao meu coração também. Mas junto com o questionamento que eu fiz nesses dias acerca desse evento, a grande questão que veio como resposta para mim foi: você esperava o quê? Esperava que alguém chegasse ali naquele grande evento, abrisse a palavra de Deus, começasse a pregar e pessoas se convertessem? Queridos, o intuito daquilo não era esse. O intuito daquela situação verdadeiramente não era esse. O intuito daquela situação era fazer aquilo que estava sendo feito mesmo. Era como se nós chegássemos em determinados ambientes
aonde se sacrificam animais, aonde se acendem velas, e esperássemos que ali tivesse uma grande pregação da palavra, cheio de revelação do Espírito Santo, sendo que ali não é lugar aonde isso acontece. O lugar que é feito para a manifestação da glória de Deus, a glória de Deus acontece. E não é em todo lugar que você vai que você sente a presença de Deus. Porque nem todo lugar aonde você vai, a presença de Deus se fará palpável naquele lugar. E aí eu posso ouvir um misericórdia por conta disso? Eu não sei se você sabe, mas em certos lugares aonde está consagrado, aonde foi concebido para ter ali a manifestação do adversário das nossas almas, o que vai acontecer naquele lugar é a manifestação do adversário das nossas almas. E nesse tipo de show que nós tivemos, o que acontece ali é a manifestação do adversário das nossas almas. Na Marquês de Sapucaí, durante o carnaval, o que acontece é a manifestação do adversário das nossas almas. Porque tudo ali foi preparado e consagrado para tal. É óbvio que nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, subverter a ordem e, quem sabe, até entrar naquele lugar e fazer com que ele seja manifesto ali. Porém, o intuito ali naquele lugar não é para a manifestação de Deus nem do Espírito Santo, é para a manifestação do adversário das nossas almas. E num lugar onde você sabe, onde eu sei que ocorreu ali uma consagração para que aconteça a manifestação do adversário das nossas almas, o que é que um cristão vai fazer naquele lugar como objeto de regozijo? Entenda que existe uma diferença grande, quase de um abismo, quando tem, por exemplo, o aniversário de alguém da sua família. E aquela pessoa, você sabe a fé que ela professa. Você sabe a quem ela está amarrada e atrelada. E ela te convida para participar daquela festa. É natural que quando você está ali, você é a manifestação do Cristo vivo. E ali tem a manifestação do amor de Deus naquele lugar. Olha para esse crente aí do seu lado e vê a manifestação da... Olha aí, esse agente do reino de Deus na terra. Mas é diferente a festa de aniversário do teu querido sobrinho, do seu neto, para Marquês de Sapucaí. Vocês conseguem contemplar essa diferença? Existe uma diferença, queridos. Existe algo que existe uma métrica que precisa ser aplicada nas nossas vidas, acerca daquilo que é concernente e referente ao povo de Deus, e que o povo de Deus há de estar ali, e situações que o povo de Deus não deve estar. Você viu aqui na abertura do culto a diaconisa falando acerca de uma festa onde Jesus Cristo fora convidado para estar lá. Tem lugar que Deus, Jesus Cristo, o Espírito Santo não é convidado para estar. E a partir do momento que ele não é convidado, por ser um cavalheiro, ele não está. Ele chega e se faz presente nessa festa de aniversário ilustrativa que eu dei aqui, quando você chega lá. Mas chega um determinado momento que ele, por não ser convidado, ele não se manifesta, ele não faz com que a presença dele seja sentida e seja colocada em prática naquele lugar. E eu posso ouvir um misericórdia quanto a isso, queridos. E isso não há de causar espanto na igreja, não há de causar um espanto em mim, não há de causar um espanto em você. Eu vejo publicações nas redes sociais acerca daquilo que acontece na Marquês de Sapucaí anos após anos. E aqui estamos falando para um povo cristão, e esse ano, por exemplo, ficou aí sendo divulgado, vociferado de pessoas teve até um vídeo que saiu de um carnavalesco, que ele é comentarista da Rede Globo, que ele estava explicando acerca de algumas coisas espirituais que acontecem no carnaval, de maneira assim pública, o que todos nós já sabíamos que acontece. E durante o carnaval desse ano, teve publicações nas redes de manifestação dessas entidades naquele lugar. Eu não sei se você teve a oportunidade de ver, alguém aqui viu a entrevista desse homem falando acerca dessas manifestações, de como é feito, consagrações, etc.
aquele rapaz da RJTV que fala assim, não sei o quê. Como é que é o nome dele? Carnavalesco? Milton Cunha. Milton Cunha, ele que falou, estava dizendo lá acerca das coisas que são feitas e tal. E começou a ser publicado nas redes sociais as manifestações das pessoas com entidades durante a distribuição e a evolução da escola na avenida. Queridos, isso não há de causar espanto, nem em mim, nem em você, porque aquele lugar é feito para isso. Aquele lugar é para isso acontecer. Aquele lugar está ali para isso mesmo. Para que esse tipo de situação ocorra. E o que deve, e o que causa espanto em mim, e que é o motivo de nós estarmos aqui no dia de hoje, existe uma estatística que diz que o estado do Rio de Janeiro é o estado mais evangelizado do Brasil. Ou seja, é o estado onde mais se ouve falar de Jesus Cristo, do Evangelho e assim por diante. Eu posso ouvir um glória por conta disso? Mas em compensação é o estado onde tem o carnaval. É o estado onde tem o show, onde vão 2 milhões de pessoas. Então, queridos, entenda que a pergunta que o Espírito Santo de Deus faz para mim, que o Espírito Santo me fez e que o Espírito Santo me trouxe aqui para colocar diante da sua vida, é onde está a igreja nesse tipo de situação que é desenvolvida no nosso estado. Se aqui é o estado mais evangelizado, por que esse tipo de coisa acontece? É natural que de repente você pense, ora, isso é afronta de Satanás, é afronta do nosso adversário. Já que aqui é muito evangelizado, nós vamos ter vários eventos, por quê? Mas, navegue comigo numa ilustração, imagine que você tem uma casa, igual a sua lá como você tem. E dentro dessa casa você dorme toda noite, mas dentro dessa casa tem muros, tem janelas bem fechadas, tem portas bem fortificadas. E você que tem muito dinheiro, amém, o ladrão sabe que você tem muito dinheiro lá guardado na sua casa. Tipo a dona Baratinha, que queria se casar e tinha muito dinheiro guardado na caixinha. O ladrão sabe. E aí o ladrão olha para aquela casa e fala, eu vou entrar naquela casa ali para pegar o dinheiro dela. Só que eu disse que a sua casa ela é fortificada. Que a sua casa ela tem fortes janelas e fortes portas. O ladrão, então, ele vai tentar entrar na sua casa e não vai conseguir, porque a sua casa ela está fortificada e alicerçada em fortes bases. E aí, por mais que ele tente entrar, ele não consegue. E aí o tesouro, então, que está guardado naquele lugar, continua guardado. Isso é uma ilustração para trazer à tona aquilo que a palavra de Deus diz para mim e para você acerca do nosso adversário, que ele anda ao derredor daqui. Você já pode erguer as suas mãos aos céus e começar da glória, porque o adversário, ele anda ao seu derredor, bramando como um leão, mas você é guardado e revestido por uma comitiva de anjos que não permite que esse ladrão entre na sua casa, assim como o inimigo não pode trabalhar na sua vida, queridos, porque você é guardado por anjos ao seu redor, e por mais que o leão tente rugir como leão, o nosso adversário, que é o mentiroso, ele tenta, intenta, mas não consegue entrar nessa casa que é você, que é esse irmão que está do seu lado, e que somos nós que aqui estamos, a não ser que a fechadura não esteja bem trancada. Que aí é o que no jargão gospel, no jargão crentez, é o que nós chamamos de brecha. Que é quando nós esquecemos de alguma coisa. E aí então, na casa fortificada existe um trinco que não foi passado. Então, voltando, após essa ilustração para o discurso acerca da cidade mais evangelizada e onde tem esses eventos, se esses eventos estão acontecendo, é porque existe algo que dá brecha para que isso aconteça. E aí, então, acontece um embate entre aquilo que eu vejo e aquilo que as estatísticas estão me mostrando. Ora, se o Rio de Janeiro é a cidade mais evangelizada do mundo, esses eventos acontecem aqui por quê então? Porque existe algum tipo de situação que está sendo colocada em prática, que nós não sabemos o que é. E a brecha está sendo formada. E isso, queridos, é algo que acontece
de maneira que nós sequer sabemos como isso acontece, mas que está acontecendo uma brecha, porque afinal de contas, ninguém deixa uma porta sem trancar porque quer, é porque deu mole mesmo, e dei mole. Sabe quando você sai de casa e você fala assim, caramba, será que eu passei a chave na porta, igual ali que a porta está trancada e o rapaz está querendo entrar, que você fica, meu Deus, o que será que aconteceu? Eu vou voltar para ver se eu fechei a porta, vou voltar para ver se eu não dei mole. De vez em quando acontece, da gente dar esse mole, e a gente volta lá e tranca a porta. Nós voltamos para refazer aquilo que nós deixamos de fazer e corrigir a falha na prática de algo. Deixa eu te falar uma coisa simples e direta, num português bem simplório, para que nós possamos entender, queridos. Hoje em dia, o que eu vejo na nossa sociedade é a maior quantidade de uma geração enganada, queridos. O que eu vejo é o maior número de desviados do mundo, achando que estão servindo a um Cristo que é vivo. Ora, hoje em dia, quando olhamos, nós vemos inúmeras igrejas aqui no Catete mesmo. Se você andar e tropeçar, você cai dentro de uma farmácia ou de uma igreja. Ou uma Pacheco ou alguma outra igreja. Lá na Barra tem uma avenida lá famosa que você vai andando, é uma igreja do lado da outra, querido. É uma igreja sendo colocada e construída, sendo aberta. Quando você olha nas redes sociais aí para cima e para baixo, o que você mais vê são igrejas não lotadas, mas hiperlotadas de pessoas. E aonde estão essas pessoas, querido? Aonde está essa igreja fortalecida e fortificada, que era para estar, de repente, fazendo algo para combater essa apostasia? De vez em quando essa igreja está lá nesse show. De vez em quando essa igreja está lá. E aí o sal da terra, a luz do mundo, está misturado ali. E queridos, diga aí com toda a potência do seu coração, misericórdia, querido. O intuito disso que está acontecendo, porque, queridos, ninguém quer roubar o jovem mais da igreja. Ninguém quer roubar mais a pessoa da igreja. Hoje em dia a tática usada é retirar a palavra do jovem. Hoje em dia a tática usada é retirar a palavra do meio da onde nós estamos concebidos. Olhando certas situações, e de vez em quando é contra o nosso desejo, mas de vez em quando a gente tem que ir fazer um sepultamento. E aí quando a gente chega no sepultamento, que nós vamos até o cemitério, você vai andando ali por aquela via crucis, se assim eu posso dizer, e de vez em quando você vê lá um lugar muito bonito, de alguém muito endinheirado. Na minha família ninguém teve essa oportunidade ainda, nem eu fui sepultar ninguém, mas você olha assim de vez em quando, tem um lugar onde a pessoa vai passar a morte que é muito bonito. É uma casa, caramba! E aí eu tive a oportunidade de ir lá olhar aquela casa. Bonita casa. Sinceramente é bonito. Aí eu olhei aquele lugar, muito curioso que eu sou, eu olhei assim lá pra dentro, né? Falei, caraca, bicho, o cara gastou uma prata para ficar morto aí dentro, não tá se regozijando de nada. Pô, podia, caraca, carregou isso tudo com caixão, tá esse negócio bonito. Aí eu olhei lá pra dentro, tinha uma cruz lá dentro. Falei, caramba, bicho, tem uma cruz, mano. Que eu fiquei olhando, tudo de mármore. Falei, caraca, mané. Aí tinha um lugar onde estava lá o descansante lá, né? O rapaz que estava ali para sempre. Olhei assim, de mármore bonito, parecia um altar. Falei, caramba, cara, tudo de mármore lá dentro, bonito. Aí eu olhei assim, falei, caraca, tem altar, tem cruz, tem uma casa aqui, parece até uma igreja. Mas não é igreja. Eu olhei para aquele lugar e falei, caramba, parece até uma igreja. E aí Deus falou comigo, sabe qual é a diferença disso daí para uma igreja? Tem tudo que uma igreja tem. Tem cruz, tem altar, tem porta, tem mármore, tem luxo, tem um monte de coisa, mas a grande diferença é que aí dentro o que tem é morte.
Queridos, tem lugar que você entra nos dias de hoje, em pleno 2025, que você entra, na porta tem até um cartaz escrito igreja. Você entra, tem uma cruz. Você entra, tem um altar. Você entra, tem até um pastor. Parece uma igreja, mas na verdade aquilo é um mausoléu. E tudo que tem ali dentro é morte. Parece igreja, mas não é. E junto nesse lugar onde parece que é uma igreja, mas na verdade é um lugar de morte, tem pessoas que estão ali dentro achando que estão cultuando a Deus, mas na verdade elas estão sendo conduzidas para a morte. Um mausoléu. Tem cruz, parece igreja. Tem um altar, parece igreja. Tem até um homem que parece um pastor, mas é lugar de morte. Mas, graças ao Deus poderoso a quem você serve, você está inserido numa igreja onde o que existe é vida, e vida e abundância. Existe aqui um povo vivo, existe um povo renovado, existe um povo que entrou nesse lugar com o intuito de levantar as mãos aos céus e cultuar ao Deus Todo-Poderoso. Porque aqui tem cruz, mas é uma igreja. Aqui tem altar e é uma igreja. Aqui tem um homem que prega a palavra de Deus e é uma igreja. Aqui tem irmãos lavados pelo sangue do Cordeiro e é uma igreja. Aqui tem pessoas que buscam o Espírito Santo e é uma igreja. Você está numa igreja, igreja de Nova Vida do Catete, e você não está morto não, você está vivo. Então bata na palma desse irmão que está do seu lado e fala: graças a Deus que eu não estou no cemitério, eu estou na igreja mais um dia para louvar, cultuar ao Deus em quem eu sirvo. E nesse lugar a vida, e não há pouca vida não, a vida rica e a vida abundante, não só para mim, mas para você também. Então vai exaltando esse Cordeiro que é todo poderoso, porque existe oportunidade para você, porque parece, e aqui verdadeiramente é uma igreja, querido. Mas algo, eu não sei se já aconteceu contigo. Você tem um vizinho de quem você era amigo, não tinha? Ou melhor, tem. Mas o vizinho do outro lado, aconteceu durante a caminhada de vocês que um dia vocês pararam de se falar. Acontece. Aí você abraçava, as crianças brincavam juntas, desciam juntas pro play, faziam aquela confusão, iam para aterro jogar bola. Isso de vez em quando acontece até na nossa família. E aí quando você vê, vocês não se falam mais. Quando nota, você já não tem mais aquele grau de amizade. De vez em quando, queridos, isso acontece até mesmo com o nosso casamento. O casamento está indo muito bem, está indo muito bom. E aí você vai olhando, de repente você para e vê e pensa assim: ué, o que aconteceu? Olha, o inimigo está manifestando. Isso acontece, queridos, nos nossos casamentos de vez em quando. De você estar muito bem e quando você vê, você pensar: ué, o que aconteceu que as coisas mudaram? De vez em quando você também com um parente, você com determinado tipo de pessoa, você olha e pensa: ué, o que foi que aconteceu? Você não sabe ali perfeitamente o que foi que aconteceu com aquele relacionamento que você tinha. Mas você consegue notar que algo se quebrou naquela situação a qual estava concebida e que alguma coisa mudou. E aí você começa a querer fazer uma retrospectiva pensando: o que foi que aconteceu? Que foi dito? Qual foi o retorno que eu peguei errado? Que eu era para eu chegar na Barra e quando eu vi eu estava em Jacarepaguá. Onde foi que alguma coisa aconteceu que eu... Mas você não sabe o que acontece. Você olha para a situação e vê como a situação está. E aí você não entende direito o que aconteceu durante a caminhada para que a coisa azedasse. Como quando você tira um bolo do forno e você fala: o bolo solou. O que aconteceu que esse bolo solou, meu Deus do céu? Eu abri a porta? Não abri. Não, fiz. Ué, o que foi que aconteceu? A gente não sabe o que foi que fez azedar, mas a gente sabe que azedou.
Por mais que a gente procure explicações, a gente não consegue encontrar o que foi que aconteceu durante a nossa caminhada mediante tudo aquilo que acontece. A palavra de Deus, ela fala em João capítulo 4, a respeito de uma mulher samaritana que vai no poço pegar a água. Você conhece essa história? Sim ou não? Sim. Essa mulher em questão, alguma coisa aconteceu na vida daquela senhora, que ela ia buscar a água ao meio-dia. Ela ia buscar aquela água naquele poço num horário que ninguém ia. Mas para ela, aquela situação estava normal. Ela não sabia o que havia acontecido durante a caminhada dela. Determinado, conjecturo eu, que ela um dia estava indo meio-dia pegar água, ela foi pensando, meu Deus do céu, por que cargas d'água eu estou indo pegar água meio-dia? Aí ela começou a fazer uma reflexão, bom, eu sou samaritana, não devia ir nesse poço. Eu já tive determinado tipo de situações na minha vida que são auto-excludentes, então eu devo ir lá meio-dia. Mas o que foi que aconteceu na minha vida que eu fui me embolando até chegar nesse ponto que eu cheguei? De vez em quando a gente olha para a barca e fica se questionando, o que eu estou fazendo nessa barca se eu não quero ir para Niterói? Mas você já está ali, então você continua ali. Porque afinal de contas você não sabe o que aconteceu. Você não sabe o que se desenhou. E aí você entra naquela síndrome do Chicó que você fala, eu não sei, só sei que foi assim. E quando eu vi, eu já estava ali. Então, determinado dia, essa mulher vai nesse horário esquisito pegar água, porque ela já estava acostumada. E ela vai andando até que ela chega naquele poço, naquele horário, e quando ela vê, quem está junto do poço? O próprio Cristo. O Cristo está ali parado. E ele fala para aquela mulher assim, o que você está fazendo aqui? Ela, eu vim pegar água. Aí ele fala, olha, você pode me dar um pouco dessa água aí? Aí ela fala, pô, mas você vai me pedir água? Você é judeu? Sou samaritana, você vai me pedir água? Você não podia nem estar falando comigo, que eu sou mulher samaritana. Se você soubesse a história da minha vida, você não falaria comigo. Aquela mulher, ela vê dentro do estranhamento, da estranheza que era a vida dela, uma situação estranha acontecendo, que é aquele homem falando com ela, pedindo uma coisa para ela que não deveria pedir. Mas uma coisa estranha acontecendo na vida daquela mulher, que ela não sabe como está acontecendo. Queridos, de vez em quando isso acontece na minha e na sua vida. A gente começa a se envolver em situações estranhas, e quando a gente vê, a gente já está envolvido até a nossa cabeça, que a gente não sabe como se envolveu, não sabe como entrou naquela vala. Você olha e fala, eu tinha um emprego tão bom e agora eu estou desse jeito, eu tinha tal situação e agora eu estou assado. O que foi que aconteceu com a minha vida que eu cheguei nessa forma que eu estou? O que foi que aconteceu nesse andar da carruagem que as coisas andaram tomando um rumo que eu não sei como, mas foi acontecendo. Queridos, eu não sei se você chegou aqui nessa noite, nesse estado, sem entender direito certas situações, como chegou dessa maneira, mas para essa situação, para todas as situações, existe uma solução chamada Jesus Cristo, e não é você que foi ao encontro dele, foi ele que veio te encontrar nessa noite e falar para você, eu tenho solução para esse tipo de situação. Foi esquisita, você não sabe como aconteceu, você se viu envolvido, mas há saída para isso tudo. Existe um Cristo que tem a porta da saída, existe um Cristo que tem a chave do sucesso, e você começa a erguer as mãos e glorificar a esse Deus que é bem presente, porque de repente você pediu para Deus água, e Deus falou, eu tenho muito mais do que água, quem bebe dessa água que eu tenho não volta a ter sede, mas aquele que bebe dessa água não quer mais nada dessa vida. Aquele que bebe dessa água, além de beber dessa água, é uma fonte a jorrar para muitos outros. Existe um Cristo que marcou um encontro contigo e você nem sabia, mas a minha situação é esquisita, mas Cristo quer falar contigo. Mas a minha situação é estranha, Cristo quer falar contigo. Eu não sei como eu entrei, mas Cristo quer falar contigo. Eu não sei como eu saio, mas Cristo sabe como você faz para sair dessa situação. Eu não sei como você entrou, mas eu sei como você vai sair. É através do Cristo Todo-Poderoso, o eterno e poderoso El Shaddai, que veio aqui nessa noite falar contigo e te dar mais uma vez a água
que é para beber e que cura, restaura e te dá uma nova oportunidade, querido. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Queridos, não adianta nós pedirmos e clamarmos pelo Espírito Santo se nós não tivermos um espaço para onde esse Espírito Santo possa habitar. Existem certas situações que acontecem nas nossas vidas que nós ficamos embolados, atrelados, sem saber como nós adentramos naquela situação e nós entramos naquele ramo da esquisitice, que nem aquela mulher do poço, e achamos que a esquisitice onde nós vivemos é normal. Mas não é. Não é normal viver com alguém e não falar com ele. Não é normal estar envolvido em situações e não querer resolver. Não é normal, queridos. E isso é um impedimento para o agir do Espírito Santo nas nossas vidas. Para o agir do Espírito Santo numa igreja. Para o agir do Espírito Santo num estado. E aí é onde entra toda a problemática daquela brecha que eu falei lá no início. A brecha é um povo, e quando eu digo um povo, eu me incluo nessa história, que começou a viver na normalidade da esquisitice. O que é a normalidade da esquisitice? É ficar em stand-by e achar que está tudo bem. É achar que ir buscar água no poço ao meio-dia é o normal, mas não é. É achar que, por exemplo, eu sou da época na igreja, que a igreja quando tinha culto, o crente estava lá. Eu sou da época que na igreja, quando tinha culto, o diácono estava lá. E olha que eu nem sou dos mais velhos assim. Eu tenho 20 anos de evangelho. Olha para esse crente aí do seu lado. Fala, crente, tu tem quantos anos de evangelho, crente? Queridos, dependendo de quanto tempo você tem, você viu muita coisa se perdendo na igreja. Muita coisa se perdendo na igreja. E quando você começa a falar das coisas que se perderam na igreja, alguém cava uma cova assim, bota uma placa de religiosidade e fala, ó, você está dentro dessa cova aí. Você é um grande de um religioso. Eu não sou religioso não, querido. Eu não sou religioso. É óbvio que eu ficar parado numa garagem não me faz ser um carro. Assim como eu estar dentro de uma igreja não me faz ser um servo de Jesus Cristo. Mas existem certos conceitos e preceitos que, se não forem feitos e aplicados, eu também não posso ser um servo de Jesus Cristo. E aí a gente vai para o básico daquilo que foi perdido na igreja durante a sua caminhada. E entenda bem que coisas foram perdidas durante a caminhada. Não na igreja de uma maneira geral. Mas, querido, quem está aqui nessa noite sou eu. Quem está aqui nessa noite é você. Quem está aqui nessa noite é esse irmão que está do seu lado. E alguma coisa, queridos, durante a nossa caminhada, a gente foi deixando para trás. A gente foi deixando ficar perdido, queridos. A gente foi deixando ficar largado pelo caminho. Que a gente foi deixando de fazer, foi deixando de aplicar. E quando a gente deixa de fazer certas coisas, outras coisas deixam de acontecer. Ora, eu não sei se você é desse tempo, mas eu ainda peguei a época que acontecia uma coisa muito inóspita na igreja. As pessoas vinham para a igreja e ficavam com dente de ouro. Tu é dessa época, irmão? O que aconteceu? Que as pessoas pararam de ter dente de ouro. Queridos, de vez em quando nós colocamos os nossos olhos em determinadas coisas e esquecemos de olhar para o que nós temos que olhar. Existe algo que tem acontecido aí, que nós temos visto, acerca de um menino que tem lotado as nossas redes sociais, que ele prega a palavra, que ele é pequeno, e ele tem pregado a palavra e tal, e as pessoas têm atacado aquele garoto de uma maneira, lançado flecha, lança, batendo naquele menino.
E, queridos, é natural a gente olhar para aquele tipo de situação e falar misericórdia dessa vida. Mas, se nós pararmos para pensar durante 2 segundos, aquele menino tem o quê? 13 anos? 13, 14, está por aí nessa faixa etária. A gente fica olhando para aquele garoto, fica julgando o garoto. Mas se você parar para pensar 2 segundos, a pergunta que a gente tem que fazer é: aonde estão os pais dessa criança? De vez em quando a gente olha para certas atitudes que o inferno está tomando e que são atitudes que o inferno tem que fazer. Mas a pergunta que a gente tem que fazer não é acerca do inferno, é o que nós estamos fazendo com relação àquilo. Porque o inferno é isso mesmo. Agora, por que ele está fazendo isso? A criança está pregando a palavra, mas cadê o pai dessa? O problema não é a criança, o problema são os pais. Cadê os pais dessa criança? O problema não é o que o nosso adversário está fazendo. O problema é aonde está a igreja nessa história. Aonde estamos nós? Aonde estou eu? Aonde está você? O que nós temos feito? Alguma coisa ficou pelo caminho, queridos. Alguma coisa caiu. No texto que nós lemos, você leu que é a história contada de uma árvore que foi cortada. Entenda que a árvore foi cortada. Repita comigo mais uma vez: a árvore foi cortada. Entenda que quem escreveu o texto, quem está olhando para a situação, está falando que a árvore foi cortada. Mas ele não está procurando culpado. Ele não está procurando. Essa árvore foi cortada por quê? Essa árvore foi cortada por quem? Olhando para a situação de hoje, que a igreja, de uma maneira geral, que eu estou vivendo, que você está vivendo, não é momento de nós procurarmos o culpado do que está acontecendo. Não é momento de nós questionarmos o porquê dessa situação está acontecendo. É momento de nós pararmos e pensarmos assim: a árvore foi cortada. Como é que acontece agora para essa árvore voltar a crescer? O que aconteceu, o que foi colocado em prática, que nos trouxe até aqui, tanto se me deu, como se me dá de quem é a culpa. Aquela mulher que ia pegar água todo dia naquele horário esquisito, eu não quero, a palavra de Deus diz, aquela mulher, ela tinha ciência também de por que a situação dela tinha chegado naquele ponto. Mas, queridos, ela queria a solução para aquele problema. Se nós pararmos para analisar determinadas situações, a gente vai achar inúmeras causas. Mas a consequência é uma só: nós estamos aonde nós estamos. E, queridos, nós não queremos achar culpados aqui nessa noite. Porque nós entendemos, assim como aquela mulher e essa árvore, se você ler junto comigo, nessa árvore que ela foi cortada, a palavra de Deus diz que a árvore foi cortada, mas ao cheiro das águas ela vai brotar novamente. E que água é essa? É aquela mesma água que a mulher provou naquela poça. Águas vivas, águas que vêm do trono, fonte de águas vivas que restaura, que cura, que liberta. Queridos, eu não sei como a sua situação chegou nesse ponto, eu não sei como a minha situação chegou nesse ponto, eu não sei como a situação da igreja chegou nesse ponto, mas o que eu sei é que existe solução para a minha situação. O que eu sei é que existe solução para a sua situação. O que eu sei é que existe solução para a situação da igreja no Brasil. E o jeito é qual? É sentir o cheiro das águas que vai brotar novamente na minha e na sua vida. E que água é essa? É Jesus Cristo de Nazaré, que cura, que restaura, que salva. Eu não sei como aconteceu, mas eu sei que Jesus Cristo pode dar solução nessa situação. A árvore está cortada, tá, mas ela pode voltar à vida, ela pode ter raízes novas, ela pode crescer novamente. A sua fé de repente foi cortada, a sua vida de repente foi cortada, aquele orar em línguas de repente foi cortado, aquela unção que você fazia de repente foi cortada, aquele jejum, a revelação do Espírito Santo foi cortado, aquele dom foi deixado para trás e de repente foi cortado, aquele relacionamento, e você vai dando glória aí, aquele relacionamento de repente foi cortado, mas ao cheiro das águas ele pode brotar novamente. Eu não sei o que aconteceu, eu sei que foi cortado, mas pode viver de novo,
novo na presença do Cristo e diz que vai brotar de novo como planta nova novamente. Vai brotar e não vai brotar de qualquer jeito não. Vai brotar com vida e com vida abundante, porque Deus é um Deus que pega do início, o meio e leva até o fim do jeito certo. Não é remendo não, é fazer tudo novo de novo. O Espírito Santo, ele quer agir, a árvore foi cortada, é preciso fazer novo. Eu não sei o que aconteceu, mas vamos fazer de novo. Ah, queridos, de novo. Mas a árvore foi cortada, foi o lenhador, foi o sei lá, foi aquele que pegou o chapeuzinho. Eu não sei quem cortou a árvore, queridos. Eu sei que a árvore foi cortada e eu sei que Cristo pode refazer. Mas é preciso ver que a árvore foi cortada e falar, cortou. Falar, não tá bom não. Tá esquisito mesmo. Cortou aí, ó. A oração em línguas não sai mais. A leitura da palavra não é mais como antes. A árvore está cortada, eu estou vendo, ó. Perdeu. O machado eu fui cortar, saiu voando, ó. Caiu em algum lugar. O homem foi trabalhar, diz a palavra de Deus, quando ele jogou o machado para trás, que voltou, só voltou o cabo. Quem foi que não prendeu o machado direito no raio do cabo? Eu não sei quem foi, eu sei que o cabo voou e caiu dentro d'água. E o homem falou, eu preciso desse machado. Não quero saber quem foi que não prendeu. Não quero saber quem foi que fez errado. Eu sei que o machado voou, eu não consigo trabalhar. Não quero saber o culpado, eu quero o meu machado de volta. Eu não sei o que aconteceu durante a caminhada, que aquilo que era deixou de ser, mas eu quero aquilo de volta. Entenda bem que não é viver de novo. Eu não quero aquilo que se perdeu de volta, porque o que foi cortado, foi cortado. Eu quero que seja feito novo. Eu quero que a árvore brote nova. Eu não quero viver aquela felicidade que eu vivi lá no passado. Eu quero a felicidade. Eu não quero aquela experiência que eu tive no passado. Eu quero a experiência. Eu não quero aquilo que era. Eu quero aquilo que é. Porque existem situações, tinha uma felicidade que eu vivia lá em 2000, eu queria viver aquilo de novo. Você quer viver de novo, de repente, vamos pegar aqui, que o Ronaldo Fenômeno volte a jogar, lembra da Copa de 2002? Que o Brasil foi campeão? Era Ronaldo, Rivaldo, eu quero tanto aquilo de novo, mas o Ronaldo se aposentou. Agora, você quer ser campeão de novo, mas com pessoas novas, com coisas novas. O campeonato é a mesma coisa, mas o jeito é diferente. A felicidade que você viveu, você só quer a felicidade de novo. Eu quero a experiência, não quero a coisa. Eu quero de novo. Eu quero viver aquele Espírito Santo que transformava dente em ouro, mas eu não quero dente em ouro. Eu quero o Espírito Santo de novo. Eu quero aquela situação que acontecia na igreja, que pessoas iam caindo, ficavam arrebatadas. Quanto tempo você está deitado? 1 minuto? Não, está 4 dias. 4 dias, mas eu não quero cair de novo. Eu quero a sensação de novo. Mas para que isso volte a acontecer, é necessário que as coisas voltem a ser como eram antes. E como é que se faz isso? Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, me buscar, se converter dos seus maus caminhos. Entenda que são etapas, por isso 3 quartas-feiras. Chamar pelo meu nome, se humilhar, orar, se converter dos maus caminhos. Aí Deus começa a entrar em ação dizendo, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Para a terra ser sarada, o povo que chama pelo nome dele tem que estar debaixo da vontade dele. Aí a gente volta para o início da palavra. Por que as coisas acontecem no Rio de Janeiro?
Porque o povo que chama pelo nome dele não está no centro da vontade. E sabe quem é o povo que chama pelo nome dele? Sou eu. Entenda que toda essa palavra não é uma palavra de acusação. Porque se for uma palavra de acusação, se você quiser, de repente, interpretar dessa forma, você tem salvo-conduto dessa maneira. Mas entenda que é uma palavra de acusação que eu cuspo para o alto. E quando a gente corre para o alto, queridos, eu não estou longe de todo esse esforço. Eu estou junto. Eu estou aqui nessa noite com o mesmo intuito que você, que é o de ter a fé renovada. Que é de ter uma experiência que de repente você já teve. Eu não sou o bastião da verdade, pelo contrário. Eu estou junto contigo. E aí eu queria te convidar nessa noite a se colocar de pé aí no seu lugar. Fechar seus olhos, porque a gente tem um dever para fazer, que é se humilhar, orar, buscar a Deus, se converter dos maus caminhos. Mas que maus caminhos são esses, pastor? Eu também não sei, mas Deus está falando. Existe algo que foi feito, a árvore está cortada. Quem cortou? Não sei. Mas eu sei que está cortada. Queridos, nós precisamos ter uma queda de ficha de que a árvore foi cortada e que ela precisa ser transformada novamente. E queridos, deixa eu te falar uma coisa, por mais que nós não venhamos a saber, o perdão de Deus está aí para mim. O perdão de Deus está aí para você. O perdão de Deus está junto conosco. Então feche seus olhos, curve sua cabeça, começa a orar a esse Deus poderoso. Pai querido, Deus amado, nós te louvamos, Senhor, te agradecemos, Pai, pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo teu perdão que está diante de nós, para que nós possamos tomar posse dele. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, trabalha nas nossas vidas, Pai. Senhor, nós estamos aqui diante de ti, buscando a tua face, buscando contemplar aquilo que o Senhor tem para nós, porque Deus, não existe mais para onde nós possamos ir, se só o Senhor tem as palavras de vida eterna. E nós, Pai, ansiamos pelo teu avivamento, Pai. Nós ansiamos pelo teu Espírito Santo. Pai querido, Deus amado, nós sabemos, Pai, nós temos ciência e consciência nessa noite de que a árvore está cortada, Pai. A gente não sabe quem foi que cortou a árvore, mas Deus, a árvore está cortada, e você vai orando aí para Deus, vai pedindo perdão, porque a árvore foi cortada. A gente não sabe quem foi, mas alguém deixou a árvore ser cortada. Eu não quero saber quem é o responsável, mas Deus querido, eu quero ser sarado. Você quer ser sarado? Então vai erguendo a sua oração aí, vai erguendo as suas mãos aos céus, vai falando com esse Deus. Pai querido, eu não sei quem foi, mas eu quero a cura para mim. Eu não sei quem foi, mas eu preciso do teu perdão. Ah, Deus querido, Pai amado, todos aqui anseiam pelo teu perdão, todos aqui precisam da tua cura, todos aqui precisam da tua graça, da tua misericórdia, todos aqui precisam, Pai, que o Senhor entre com a sua providência e provisão, para que teu Espírito Santo possa fazer morada e reativar essa fé novamente. Então, Pai querido, vai enchendo o meu irmão com a tua presença, Pai. Vai enchendo o meu irmão com a tua unção, Pai. Unção que cura, unção que liberta, unção que dá nova oportunidade, mas unção que perdoa, Pai. Unção que perdoa por erros do passado, unção que perdoa por palavras que não foram benditas, unção que perdoa pela culpa que carregamos, que nós não sabemos de onde vem, mas Pai querido, só a tua presença pode transformar isso. Limpa o meu irmão de toda a culpa, Pai. Restabelece relacionamentos que foram perdidos. Ah, querido irmão, vai louvando a Deus aí no seu lugar, vai glorificando a Deus a quem você serve, porque enquanto você glorifica, Ele vai derramando águas nesse lugar, porque Ele é a fonte de água viva, é Ele que vai fazendo, é Ele que cura, é Ele que restaura, e a palavra de Deus diz que há esperança para mim, a palavra de Deus diz que há esperança para você, que há esperança para todos nós, ainda que nós sejamos árvores cortadas, que não sabe o caminho, não sabe quem cortou, nós queremos frutificar novamente, Pai. Nós queremos alargar as nossas raízes, nós queremos, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, frutificar novamente. Deus querido, Pai amado, trabalha na vida do meu irmão que está aqui nessa noite, Pai, trazendo perdão, trazendo
a cura, Pai, trazendo a restauração da aliança que Ele tinha contigo, ainda que a aliança tenha sido quebrada, ainda que a aliança tenha sido deixada para trás. Deus querido, nós não queremos, Pai, saber ou entender por que essa aliança se perdeu. Nós queremos, Senhor, ter essa aliança restabelecida contigo. Então, Deus querido, Pai amado, vai trabalhando na vida do meu irmão, vai trabalhando na vida da minha irmã, reativando, Pai, aquilo que se perdeu, Pai, porque o Senhor é um Deus, Pai, que é capaz de perdoar de novo. O Senhor é um Deus que é capaz de fazer novamente. Pai querido, nós não somos como aquele povo saudosista que ficava olhando para o Egito com saudade do Egito, não, Pai. Nós sentimos falta daquilo, Senhor, que a Tua graça nos proporcionava, Pai. Nós sentimos falta dos sonhos que nós tínhamos junto contigo. Nós sentimos falta, Pai, da Tua presença nas nossas vidas. Nós sentimos falta, Pai, daquelas orações que nós fazíamos e que o Senhor se manifestava. Nós sentimos falta, Pai, da Tua unção sobre as nossas vidas. Nós sentimos falta, Pai, não é do que vivemos, nós sentimos falta da Tua presença sobre nós, Pai. E Senhor querido, Pai amado, o Senhor é um Deus que faz de novo, Pai. O Senhor é um Deus que reaviva, Pai. O Senhor é um Deus, Pai, que pode fazer de novo, e nós cremos num Deus que pode fazer. Então, Pai querido, vai derramando sobre esse irmão que está aí ansiando pela Tua presença, Pai. Vai derramando sobre a vida desse irmão que precisa de um toque novo, Pai. Vai derramando sobre a vida desse irmão que sentiu o coração palpitar na Tua presença, Pai. Vai derramando na vida desse irmão que chorava diante da Tua face, Pai, que se derramava diante de Ti, que hoje em dia não se derrama mais. Ah, Pai querido, a árvore foi cortada, mas o Senhor pode fazer de novo. De repente o que cortou a árvore foi um relacionamento mal resolvido. Então, Pai querido, resolve isso nessa noite, Pai. Cura, Senhor, vai trazendo de volta. Deus querido, nós não queremos saber por que não há mais caminhar para frente, mas faz de novo, Pai. Faz, Pai, faz aquela oração de línguas, Pai, ser colocada em prática de novo. Faz, Pai, aquele Espírito Santo que quando pegava no pé, a pessoa sapateava. Faz de novo na vida dele. Pai querido, Deus amado, vem com a Tua unção sobre a vida, Pai, porque Deus, existem muitos que deixaram de Te buscar. Faz buscar de novo. Existiam muitos que acordavam de madrugada, Pai, e buscavam a Tua face. Faz acordar de novo. Dá fome de novo, Pai, porque depois que nós nos alimentamos muito, nós nos acostumamos. Então, Pai querido, dá uma experiência nova, Pai, experiência de revelação, experiência de cura, experiência do Teu poder, experiência de visão. Por que via, mas não via mais? Por que tocava e curava e não cura mais? Por que tinha revelação da Tua palavra e não tinha mais? Por que cantava, mas não canta mais? Por que Deus sentia da Tua presença, mas não sente mais? Ah, Pai querido, Deus amado, faz com que Teu povo volte, Pai. Faz com que Teu povo faça de novo. Nós não queremos saber por que não tem mais. Nós queremos sentir a árvore crescendo de novo. Então, Pai, não é quando a água passa, é só o cheiro da água que faz nascer de novo. Pai querido, é só o cheiro de quem está vindo. Porque, Deus, quando a água é derramada e toma, ela vem de uma maneira como uma torrente que ninguém segura. Então, Pai querido, faz o cheiro das águas entrarem nesse lugar, Pai. Água que cura, água que restaura. Quando a gente entra até o tornozelo, dá vontade de entrar até o joelho. Então vai entrando aí. Quando a gente entra até o joelho, dá vontade de entrar até o quadril. Então vai entrando aí. Quando a gente entra até o quadril, dá vontade de entrar até o peito. Então vai entrando aí. E quando a gente chega no peito, ah, querido, a gente não quer mais sair, não. Então, Pai querido, nos arrasta com a Tua correnteza para dentro da Tua presença. Nos arrasta com a Tua correnteza para dentro da Tua glória. E você ergue as suas mãos aos céus e comece a louvar ao Deus a quem você serve. Porque apesar da sua caminhada, eu tenho 10 anos, existe novidade para você. Eu tenho 15 anos, tem novidade para você. Eu tenho 20 anos, tem novidade para você. Eu tenho 50 anos de evangelho, existe novidade para você, porque o nosso Deus era, o nosso Deus é, e o nosso Deus continua sendo. Não importa o tempo que você conhece esse Deus, você não conhece a totalidade da glória do Pai, não, porque existe sempre algo novo para você, existe sempre algo novo para mim, existe cura, existe restauração. Mas eu não estou doente, mas existe cura. Eu não tenho nada quebrado, mas tem restauração. Existe um caminhar para frente na sua vida, existe uma estrada que pode andar de novo. Então, que Deus possa trabalhar na sua vida, porque o povo se humilha, o povo busca, o povo entra na Tua presença, o povo se arrepende. Então, Pai, entra
com a sua providência, entra com a sua provisão. Pai querido, que o Senhor possa cumprir com aquilo que a tua palavra diz, que o Senhor ouça a igreja de Nova Vida do Catete nessa noite. Vai falando com Deus aí, mas vai dando glória para esse Deus. Vai pensando o seu aleluia nessa presença do seu Pai, porque o Deus te ouve, e Deus te ouvindo, Ele sara a sua terra. O Deus te ouvindo, Ele te liberta. O Deus te ouvindo, Ele entra com providência, com provisão, e te renova a sua fé nessa noite, e restabelece um altar nesse lugar. De repente, com o passar do tempo, você olhou, tem cruz, mas não é igreja. Tem altar, mas não vai à igreja. O que falta é a presença de Deus. Então, que a presença de Deus te visite nessa noite, trazendo restauração. Que a presença de Deus te visite nessa noite, trazendo cura. Que o Espírito Santo te visite nessa noite, para que esse mausoléu volte a ser igreja e vai dando glória aí no seu lugar. Porque Deus ainda não terminou contigo. E existe vida aí nesse lugar, para a glória do Deus a quem você serve. Existe um Cordeiro que é santo, existe um Cordeiro que é digno, e conforme você glorifica, conforme você ergue as suas mãos aos céus, conforme você vai exaltando ao Cordeiro, Ele vai derramando sobre a sua vida aquilo que Ele tem, que são as águas vivas, que quem bebe não tem mais sede, não tem mais necessidade. Existem problemas, existem situações, existem, mas em todas e quantas forem as circunstâncias, em todas essas razões e meu Deus. A saída é Cristo. Eu não sei o que aconteceu, que me trouxe até aqui, que me fez chegar aqui. Mas eu sei que a saída é Jesus. A saída é Jesus. E eu não sei o que aconteceu de mim, mas a saída é Jesus. A saída é Jesus. Então vem nesse lugar e restabelece o teu altar, e faz mais uma vez entre nós, e faz mais uma vez entre nós. Existe um renovo, existe algo novo, existe um Deus que cura e faz mais uma vez, e faz mais uma vez, e faz mais uma vez. Deus, te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. E você que crê e pode, dê uma salva de palmas ao Senhor em nome de Jesus.